Bom dia, amigos! Bom dia, terça-feira, 7 horas em ponto. Estamos começando mais uma live sobre imunidade emocional. Bom dia, Douglas, Alex, bom dia. Mari, Giovanni, Guga, bom dia. Rê. E aí, pessoal? Aguinha. Silvinha. Chazinho de ervas, quentinho, fumacinha saindo, que tá frio aqui em São Paulo. Bom dia, Lelê, Marcela. Bom dia. Gente, o áudio como é que tá? Tá funcionando? Serginho, Silvia. Bom dia. Deixa eu descer aqui essa câmera. Ajustar melhor. Olha só, quanta gente legal. Tia Cida, Alex, Dedé, Saio. Como é que tá o áudio? Tudo certo? Tá ótimo, legal, ótimo, perfeito. Tá frio aí onde vocês estão? Aqui tá um frio em São Paulo. Aqui tá chuvoso também. Aqui também. Parece que a partir de amanhã vai melhorar. Não que seja ruim, né? Não que seja ruim, né? O tempo chuvoso. Às vezes a gente fala, tempo feio e tal, mas o tempo é o tempo. O mundo é maior que a gente, né? Quem impõe as vontades é o mundo, ele que dita as ordens. A gente só aprende a viver de acordo com as ordens que o mundo impôs. Até a própria simbologia da palavra felicidade, né? Felicidade. Pensa um pouco nessa separação. Felicidade. A gente tem que ser feliz onde a gente está. Não adianta a gente querer impor a nossa vontade para a cidade. É a cidade que impõe a vontade dela pra gente. A gente só vê e se adapta. Certo? E esse é um dos pré-requisitos da imunidade emocional. Hoje a gente vai falar nessa live sobre como passar pelos maiores desafios da nossa vida e ainda assim conseguir manter um estado de contentamento. Porque isso é possível. Como é que a gente passa pelos maiores desafios e se mantém tranquilo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente tá passando por um desafio, alguma coisa no trabalho, a gente sente muito do lado de dentro e isso acaba piorando a qualidade das nossas ações, né? Porque, por exemplo, a gente pode ficar desanimado, a gente pode ficar triste. E tudo isso piora a qualidade das nossas ações. Não existe tempo feio. Então, o que a gente quer fazer é conseguir passar pelos desafios sem ser tão afetado por eles. Porque o mundo está em movimento, né? A Terra está sempre girando em torno dela mesma, ao redor do Sol. Ele está sempre em movimento. A gente não consegue controlar o movimento do mundo. A gente sempre enfrentará desafios. Acho que esse é um ponto importante, que a gente já falou em algumas lives e vamos reforçar aqui hoje. A gente sempre passará por desafios. Muitos desafios. Se eu não tivesse passado por muitos desafios emocionais na minha vida, eu não estaria aqui conversando com vocês sobre isso. Porque foi exatamente os desafios emocionais pelos quais eu passei que me ensinaram a estar aqui hoje. E cada um de vocês foram os desafios que vocês passaram, pelos quais vocês passaram, que trouxeram vocês até aqui hoje. Agora, então sobre isso a gente não consegue escolher. O que a gente consegue escolher é como a gente vai se sentir em relação a cada desafio. Outro dia eu vi alguém postando na internet alguma coisa, eu não me lembro exatamente como é que era a frase, mas a pessoa estava falando sobre ansiedade, como a ansiedade era uma coisa que estava fora do nosso controle e que não adiantava a gente fazer nada. E, gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem controle, sim. Existem níveis e níveis, né, de ansiedade, mas sobre qualquer nível a gente tem controle. E a gente controla com isso aqui, ó. Com o pensamento. Porque tudo começa no pensamento. A gente já vem falando sobre isso, né? Tudo começa com o pensamento. Então, a partir do momento que a gente consegue controlar, primeiro perceber o nosso pensamento,
Uma pessoa normal sem treinamento passa mais da metade do dia acordado sem nem saber no que está pensando, certo? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber os nossos pensamentos, aí sim a gente consegue modificá-los. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre como modificar esses pensamentos para que quando a gente estiver enfrentando desafios, provavelmente muitos aí estão enfrentando desafios. Eu mesmo estou enfrentando desafios. A gente tá sempre enfrentando desafios, né? Às vezes são muito grandes, às vezes são menores, mas a gente tá sempre enfrentando desafios. Até o Dalai Lama, já falamos sobre isso, medita 6 horas por dia, enfrenta desafios. Mas como a gente age aos desafios, que é onde a gente pode mudar. Então, vamos começar o assunto de hoje. Se quiserem mandar aquele avião para as pessoas, para os amigos, para quem vai se beneficiar com esse conteúdo, tá bem legal a nossa live de hoje. Obrigado, gente, por estarem aqui 7 horas. Pra mim está sendo um desafio acordar às 7 horas. Não acordar às 7 horas, eu acabo acordando. Eu sempre acordo cedo, assim, geralmente. Mas enfim, sabendo que eu tenho a live, entendeu? Que tem que performar, a coisa tem que acontecer, então é sempre um desafio. Mas também tem que ser desafiador mesmo. Tem que ser desafiador. Se tiver muito fácil, vamos mudar alguma coisa, vai ficar um pouco mais difícil, porque é exatamente o desafio que faz com que a gente se desenvolva. Então, tem que ser desafiador. Pra mim e pra vocês. É desafiador pra mim, provavelmente talvez seja desafiador pra vocês também, tá aqui. Então vamos lá. A ideia aqui hoje, como a gente já falou, tô com a minha cola aqui, né? Eu sempre escrevo esse roteiro da aula inteiro pra ter o roteiro, né? Pra facilitar, pra não me esquecer de nenhum ponto. Mas é claro que vão surgindo novas coisas. Gente, hoje eu vou estar um pouco mais atento aqui às coisas que vocês comentarem, exatamente pra gente ter uma troca um pouco maior, tá? Mas logo no início eu já te falo. Essa coisa da gente ser passivo em relação às nossas emoções, isso é uma coisa do passado. A gente já sabe que a gente consegue influenciar as nossas emoções, entendeu? A gente não é passivo em relação às nossas emoções. Então, esquece isso. Porque enquanto você acreditar que você é ansioso e que não pode influenciar... A gente falou sobre isso na última live, né? Não vamos entrar de novo, mas... Enquanto você acreditar que você não consegue influenciar as suas emoções, você não conseguirá influenciá-las. Porque tá tudo no seu pensamento, na estrutura de pensamento. Se a sua estrutura de pensamento eu não consigo influenciar, então você não conseguirá. É assim que funciona. Então a ideia aqui é como manter a calma quando passamos pelos maiores desafios da vida. E a primeira coisa, a coisa assim que não pode faltar nunca, é a disciplina das atividades de construção de imunidade emocional que a gente já vem falando desde a live 1. Gente, eu tô na dúvida se essa live é a 12 ou a 13. Tô na dúvida, me peguei agora nessa dúvida. Aqui pra mim tá escrito 12, mas eu tô com receio dela ser a 13. Mas enfim, desde lá do início, desde a primeira live, a gente vem falando sobre as atividades necessárias para a construção de imunidade emocional. Quais são elas? Cai da cama pra te ver. Quais são elas? Quais são as atividades necessárias para a construção de imunidade emocional? A primeira, principal, a gente já fez uma live só sobre isso. Não vamos falar sobre isso hoje completamente, vamos falar só por cima. A primeira, principal, maior de todas é sono. Sono, óbvio, Dedé. Perfeito, é o sono. Essa é a maior de todas. O sono é a nossa maior prioridade em termos de construção de imunidade emocional. Por quê? Porque é no sono que a gente se recupera. É no sono que a gente para a nossa mente, deixa ela descansar, dá uma pausa para ela. A gente precisa do sono para nossa recuperação do corpo, para nossa recuperação emocional. Não dormiu direito, com certeza a gente vai estar mais vulnerável, tanto fisicamente como emocionalmente. Existe uma correlação grande entre a imunidade física e a imunidade emocional. Então, o que é estar vulnerável? É assim... Percebe quando você passa por uma semana assim que você não tá dormindo bem, no final da semana você tá resfriado? Isso é estar vulnerável. Ou seja, você deixou as suas defesas do organismo mais fracas e aí você tá mais suscetível à invasão no caso da imunidade física, vírus, bactérias. No caso da imunidade emocional, são pensamentos. Então você se deixa mais vulnerável por não dormir a pensamentos que vão gerar emoções desagradáveis.
que vão te deixar desanimado, que vão te deixar com raiva, que vão te deixar com medo. São essas emoções, que são as emoções que tiram a gente do controle da nossa própria vida. Ontem eu postei aqui nos stories uma coisa que eu acho que é muito importante, porque vira e mexe, alguém vira pra mim e fala assim, Gus, mas não é normal, até porque a gente vive numa cultura, a gente já estuda a depressão tem muitos e muitos anos. A felicidade é uma coisa que é estudada tem 25 anos. A depressão tem mais de 100 anos que a gente... Então a gente sabe mais sobre depressão do que sobre felicidade. Mas aqui, esse canal aqui é pra gente falar sobre felicidade. Então muita gente vira pra mim e fala assim, Gus, mas não é normal a gente sentir a nossa tristeza? A gente não tem que cultivar a nossa tristeza e sentir e aprender com a nossa tristeza? E aí eu fiz nos stories, eu não quero me estender aqui, quem deve estar lá, tá salvo nos stories, vou até salvar nos highlights. Que é, gente, a maior parte das tristezas que a gente sente no dia a dia, elas não são necessárias. Porque elas vêm com a instabilidade das coisas que vão acontecendo na vida. Então, assim, um contrato que não fecha, eu fico desanimado por isso. Alguém me dá uma resposta atravessada, eu fico desanimado. Então, assim, é normal a gente sentir dor quando a gente precisa sentir dor, né? Se algum parente nosso vai pro hospital, ou morre, ou enfim, isso é normal, a gente sentir dor. Agora, o sofrimento, ele é uma escolha. Então essa coisa, quem fala que, não, mas a gente tem que sentir a tristeza, olha, pode até ser pra você. Eu acho, por que eu acho que a gente ficar cultivando tristeza não é legal? Porque a tristeza tira a gente do comando da nossa própria vida. Sabe quando você acorda triste? Você fica o quê? Desanimado. Desanimado, o que acontece? Dificulta a ação. Lembra do fluxo da última aula? Pensamento, emoção, ação? A gente tem que estar sempre agindo. Tudo que tira o nosso potencial de ação é uma coisa que tá tirando a gente do controle da nossa própria vida. Porque eu queria agir. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, quer acordar animado todos os dias. Então, se você algum dia não acorda animado, a sua emoção tá indo contra o seu objetivo de vida. Entende? Então não vamos ficar advogando aqui pela raiva, pela tristeza, porque assim, gente, esquece. Tudo bem que muita gente tá apegado a isso. Porque o nosso corpo, ele se condiciona às emoções que a gente mais sente. Então a gente fica apegado a essas emoções, a esses sentimentos. Mas assim, vamos nos desapegar da necessidade de nos sentirmos vulneráveis, de ficarmos tristes, desanimados, de sentirmos raiva das outras pessoas, porque todas essas são emoções que tiram a gente do comando da nossa própria vida. Então vamos lá, o sono, alguém aqui perguntou, eu achei interessante assim, então quem trabalha à noite vai estar sempre vulnerável? Olha, tem estudos sobre isso que dizem que realmente as pessoas que trabalham à noite, durante muito tempo, elas vão estar vulneráveis. Porque elas mexem muito com os ciclos circadianos dela. Mas, enfim, eu acho que durante um período, a pessoa, se ela conseguir repor o sono dela durante o dia, a ideia do estudo é que é o seguinte, é que é difícil você repor o sono da noite ao longo do dia. Então é por isso, tá? Então, assim, a ideia de dormir, a ideia da pessoa que trabalha à noite realmente tem que pensar um pouco sobre isso. Quer acordar animado, então? Durma cedo e 8 horas por noite. Acho que essa é uma receita legal. Essa é uma receita legal. Então, sono é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Estamos passando rapidamente aqui. Qual que é a segunda coisa? Atividade física. Já falamos sobre isso. Na última live falamos muito sobre isso. A gente precisa da atividade física para fluir as coisas no nosso corpo. Aquele fluxo, o nosso rio do corpo, que é a água entra no pensamento, ela fica no poço das emoções e ela escoa através das ações. Então, se a gente para as nossas ações, em algum momento, o corpo vai sofrer. O corpo vai sofrer e aí nossa imunidade física vai sofrer e as emoções vão sofrer porque vão ficar escoadas, vão ficar represadas, né? E água parada apodrece, água parada dá bicho. Então a gente tem que estar sempre fazendo atividade física. Você não acha que seja importante vivermos as emoções? Mesmo que a gente defina um prazo para sentir a emoção? Eu li isso, só não lembro onde. É a mesma coisa, Rê. Isso aí tá escrito em todos os lugares. Tá escrito por todos os lugares que a gente tem que viver a nossa emoção, tem que viver o nosso luto. Assim, se a emoção já está estabelecida, a gente não tem outra escolha a não ser vivê-la. A gente pode acelerar o processo de escoamento da emoção quando a gente faz ação, né? Parte para ação. Esse é um ponto. Mas aqui a gente está falando sobre não deixar a emoção se estabelecer.
É diferente. É a mesma coisa de eu te perguntar assim, mas você não tem que viver, se você pegou o Covid, você não tem que viver o Covid? Tem, você vai ser obrigado. Você não tem escolha. O que você pode fazer é assim, tomar um remédio, sei lá, comer bem, ou então uma gripe, né? Você não tem que viver a gripe, a pergunta é exatamente a mesma. Você não tem que viver uma tristeza, um luto? Tem. Se ela já está estabelecida, você não vai ter o que fazer. Ou melhor, você tem o que fazer. Você pode se alimentar bem, você pode fazer ação, mas você vai ter que conviver com ela. Aqui a gente está falando um passo antes. A gente está querendo que ela não se estabeleça. Entende? É diferente. Então tem muita gente escrevendo por aí, a apologia às emoções que tiram a gente do comando da nossa própria vida. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vivo dessa forma na minha vida. Então assim, ao invés da gente estar vulnerável constantemente e se permitir ser invadido por emoções que tiram a gente do controle da nossa própria vida, a gente se blinda. Então, em várias situações que iriam me deixar desanimado, iriam me deixar ansioso, iriam me deixar com raiva, já não me deixam mais, exatamente porque a gente se blinda com a construção de imunidade emocional. Entende? Então, assim, esse ponto de viver é o que eu tenho consciência. O Luiz falou aqui, né? Viva a emoção, só não fique lá. Não fique lá, né? Que nem a doença, não fique lá. Se ela já está estabelecida, não fique lá. Se movimente para sair de lá. E a emoção é a mesma coisa. Mas aqui a gente está falando, mais uma vez, sobre a gente não precisar entrar nesse caminho. Tá? Isso é possível. Então, vamos deixar a apologia de que o único caminho para a vida é o sofrimento. Não. A gente pode evoluir através da dor, mas pode evoluir através do amor também. E quando a gente constrói essa imunidade, a gente consegue não deixar estabelecer grande parte das emoções negativas que se estabeleciam no passado, a gente consegue não deixá-las se estabelecer dentro do nosso sistema. Então, a terceira coisa na verdade, a terceira coisa seria a segunda, né? É a meditação. Por quê? É a meditação que vai fazer com que a gente perceba, opa, eu tô começando a tem um pensamento de tristeza aqui que está se estabelecendo de mim. Vamos voltar à correlação que vocês fizeram. É a mesma coisa assim, eu tô percebendo que eu vou ficar gripado, mas eu falo, não, eu vou ficar gripado pra eu viver essa gripe, porque faz parte da minha evolução. Não, né, gente? Não vai ficar gripado, simplesmente, você não quer ficar gripado. E se você consegue, a grande questão é que a maior parte das pessoas não consegue perceber quando tá ficando gripado. Eu tô com uma leve baixa de energia, então eu vou dormir mais hoje. Eu vou tomar um chazinho. Aqui o chazinho. Entende? Então dizer que a gente tem que viver as nossas emoções é a mesma coisa assim. Então assim, eu tô percebendo que eu tô ficando desanimado, eu vou aceitar. Eu tô percebendo que eu tô ficando triste, eu vou aceitar isso. Nada disso. Eu vou agir pra não me estabelecer, tá? Por mais que a gente tenha lido em vários lugares. A gente, na verdade, é exatamente a geração que tá mudando essa mentalidade. Porque a geração dos nossos pais acham que emoção nem existe e que a gente é refém das nossas emoções, que não adianta, entendeu? Então assim, como não adianta, eles tiveram que aprender, as pessoas, né, que escrevem sobre isso tiveram que aprender a conviver com estados emocionais que não são legais. A imunidade emocional, na verdade, a gente continua sentindo, mas a gente vai sentir mais das boas emoções do que das ruins. Esse é o ponto. Com a imunidade emocional, a gente continua sentindo, mas a gente quer sentir mais das boas emoções, das emoções que ajudam a gente a atingir os nossos próprios objetivos do que o contrário. Tá? Então, a meditação é um exercício, já falamos várias vezes. No Telegram, provavelmente todo mundo que tá aqui tá no Telegram, mas eu postei ontem um mini curso de meditação de 7 dias lá do Insight Timer, gratuito. Não tem mais desculpa, gente. Mas eu não gosto de meditação. Tem que meditar assim mesmo. A saúde mental depende da meditação. Da mesma maneira, assim, você chega no cardiologista falando sobre isso. Mas eu não gosto de fazer atividade física. Mas tem que fazer atividade física. Tem que fazer atividade física, porque a sua saúde física depende de você fazer atividade física. A gente não faz só o que a gente quer fazer na vida. E outra, é que nem a felicidade, né? A gente aprende, a vida impõe. O nosso corpo, ele impôs pra gente as regras. Ele precisa de água, ele precisa de ar, ele precisa de boa alimentação, ele precisa de sono, ele precisa de meditação. Ele impõe as regras pra gente, entende? Então assim, o que a gente pode fazer é entender quais são os melhores parâmetros de funcionamento do nosso corpo e agir nessa direção. Eu entendo que qualquer cardiologista sério vai falar assim pra você, olha, não é opcional você
treinar, fazer atividade física ou não. Isso não é opcional. Você tem que fazer. Você querendo ou não, porque é importante. Da mesma maneira, eu sei que tem muita gente que fala, o seu caminho... Que caminho, gente? Meditação é importante. Você precisa fazer a meditação. Porque a meditação é exatamente esse exercício que vai fortalecer a nossa mente para a gente não ser invadido por pensamentos que vão gerar emoções ruins, que vão gerar resultados ruins. Porque esquece, se você fica dentro de você gerando emoção de medo, de raiva, de tristeza, as suas ações vão estar direcionadas por essas emoções. Porque as nossas emoções são os nossos filtros de interpretação para a realidade. Então, vamos parar com essa coisa, com essa coisa de querer agradar gregos e troianos? Parei com isso. Não. Tem coisa que é necessária. Não adianta eu falar que, não, mas você pode seguir o seu caminho. Tem que meditar, tá? Então, a meditação é uma dessas atividades. Eu falei que é a terceira, né? Então, meditação, sono, atividade física, alimentação saudável, super importante. Na live que eu fiz com a Suzana, a gente falou sobre a importância da alimentação na construção de imunidade emocional. Vou dar só um exemplo aqui. Quem quiser assistir a live, tá salva. Vou dar só um exemplo aqui. Quando eu me alimento mal, o que acontece? Eu tenho menos potencial de ação. Vamos supor, eu comi mal ontem à noite. Eu acordo de manhã, eu tô com menos energia. A energia faz parte do fluxo da emoção. É pensamento, emoção, ação. Então tudo que diminui o meu potencial de energia, de vontade de ação, tá afetando o meu sistema emocional. Tudo. Então esse é uma relação pra vocês entenderem como a meditação também, mas como a alimentação faz parte da construção de imunidade emocional, tá? E a última coisa, sono, atividade física, meditação, Nossa, adoro pessoas nerds que colocam um resumo aqui embaixo. Olha o resumo aqui embaixo. Sono, atividade física, meditação, alimentação saudável. E a última, não menos importante, qual é? Contato com a natureza. Contato com a natureza. Tomar sol. Pisar na grama. Abraçar uma árvore. Abraçar uma árvore. Isso mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, muitas vezes eu ouvi a expressão falada nas minhas costas assim, ele abraça a árvore. E eu fiquei com tanto ojeriza dessa expressão, porque ela significava alguém que não era sério, que não era comprometido. Olha que doideira. Eu comecei a ficar até sem graça de usar essa expressão abraçar a árvore. Então eu já chegava e falava assim, olha, mas eu não sou abraçar a árvore, não, mas eu sou abraçar a árvore. Eu sou, e vocês têm que ser também. Porque a gente faz parte da natureza. E aí o que acontece? A ciência, linda ciência, evoluiu já, e não falta estudo científico, vários. Sol, obviamente, tem muitos, né? E assim, gente, não é tomar comprimido de vitamina D, não. Esquece, não é isso. Tem gente que tá querendo te vender comprimido de vitamina D. Toma sol. Todo dia. Abraça jardineiro do apartamento. Perfeito. Se você tem jardineiro no apartamento, pega na terra. É isso que a gente tá falando. Mas São Paulo é cheio de árvore também, né? São Paulo é cheio de árvore, tem parques. Então a gente tem essa... Gente, eu tô vendo que vocês estão falando sobre a meditação aí. Eu postei lá no Telegram um curso de meditação de 7 dias gratuito, tá? Então é isso, tomar sol, pisar no chão. Tem um estudo recente que eu li, eu vou postar lá no Telegram. É que geralmente esses estudos são em inglês. Eu não sei se todo mundo fala inglês, mas eu vou postar lá no Telegram. Que fala... Vocês querem que eu poste os estudos que eu leio lá no Telegram? Me avisa aqui. Que fala sobre a importância da gente pisar na terra. Descalço. Pisar na terra, tá? Então, assim, tem estudo científico que fala até uma questão do ajuste dos nossos ciclos circadianos, tá? Então é muito importante, gente. A gente se afastou muito Posto os estudos, vou postar os estudos. A gente se afastou muito da natureza nas grandes cidades. Então tem coisas, por exemplo, o que é isso aqui que eu tô tomando? Natureza. Natureza, são folhas, entende? Então é uma maneira de eu entrar em contato com a natureza. A Júlia falou que 80% do corpo deve estar exposto para que a vitamina D entre de verdade. Então,
Não é só tipo assim, ah, eu vou tomar um sol só no meu rosto. Não, tira a roupa. Tira a roupa. 80% se for pelado deve ser melhor ainda, né? Que aí pega sol em mais lugares. Pelado é difícil, tem tanto apartamento, tem tanto prédio aqui em São Paulo, né? Você tá pelado, provavelmente alguém vai te ver. Tem gente que não se importa com isso, né? Os naturalistas. Então são essas práticas, tá? Então são essas 5 aí. E essas práticas, por que a gente precisa ter essas práticas quando a gente tá passando por um momento de dificuldade? Porque são essas... Aí, gente, é mais importante ainda a gente manter essas práticas, que são as práticas de disciplina. A gente precisa mantê-las, porque são elas que vão fazer com que a gente consiga enxergar as coisas com mais clareza, tá? Então, quando a gente está passando por um momento desafiador, pensa o seguinte: as nossas águas internas, a gente vai lá e joga um meteoro, pum, dentro da água. Ó o balanço. Ela balança, entendeu? Ela vai estar balançando. Então a gente tem mais dificuldade em enxergar as coisas com clareza. Esse é o ponto. E é por isso que a gente faz essas práticas de estabilização. Então assim, a coisa desestabilizou, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para estabilizar. Então eu estabilizo, e a partir do momento que eu estabilizo, eu consigo enxergar as coisas com mais clareza. Para eu não tomar ações, atitudes que vão contra os meus objetivos. Então, é por isso que é importante a gente, ao invés de ficar cultivando tristeza, cultivando raiva, a gente conseguir cultivar serenidade. Porque a serenidade, a calma, a tranquilidade é o que vai fazer com que a gente consiga tomar decisões mais sensatas, mais razoáveis. Beleza? É isso. Vocês estão dando risada aqui, eu nem sei do que vocês estão dando risada. Enfim, tô vendo aqui umas besteiras, não sei se vocês estão falando. Bom, enfim, então é isso, é o que faz a gente, exatamente essas práticas, é a nossa âncora. Então o mundo tá todo em movimento lá de fora, mas a gente tá ancorado. São essas práticas que vão ancorar, é a disciplina. Essas práticas não podem faltar, todo dia, tá? E aí a partir do momento que a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza, porque a gente tá fazendo essas práticas, a gente consegue... fazer fluir melhor aquele ciclo de pensamento, emoção, ação. A gente consegue fazer fluir melhor esse ciclo de pensamento, emoção, ação. Só que, mesmo assim, mesmo a gente fazendo todas as nossas práticas, vão ter dificuldades que a gente vai enfrentar que vão tirar tanto a gente do controle da nossa própria vida que a gente vai ficar perdido. E aí, gente, aqui tá um segredo, uma clareza super importante. A Andrea falou, é isso. E aqui tá um segredo super importante, que é um mindset que eu chamo de um mindset supremo. Que lá no final da live a gente vai falar como construí-lo. Mas é o mindset supremo, que é o mundo caminha para o bem. O que é o mindset, né? A estrutura de pensamento. É eu ter essa estrutura de pensamento muito enraizada dentro de mim mesmo, que é o mundo caminha para o bem. O mundo caminha para o bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Flavinho perguntou aqui sobre a melatonina. Eu nunca tomei, dizem que faz bem. É uma coisa natural, o corpo produz melatonina. Dizem que é legal. Eu nunca tomei. Eu faço os rituais do sono, pra mim funciona, tá? Mas eu acho que tudo que funciona e que não gera efeitos colaterais negativos, vale a pena ser testado. Ultimamente chamo meu Budi interior o tempo todo. Então assim, o Budi interior, nesse caso, é assim, eu sou uma pessoa racional. Muito racional, tá? Então tudo que tá relacionado ao subjetivo... eu gosto de trazer pro lado do objetivo. Exatamente porque a minha mente funciona melhor desse jeito. Então, eu tenho esse mindset que o mundo caminha pro bem. Mas ele não é simplesmente uma crença que alguém virou pra mim, sei lá, uma religião me falou, ou alguém contou isso pra mim. Eu vivencio isso na minha vida. E a gente vai falar aqui exatamente sobre como você começa a vivenciar essa frase. Alguém pode escrever aqui, o mundo caminha pro bem? Aqui embaixo, só porque essa é uma frase muito importante. Porque se a cada dificuldade que você estiver vivendo, você conseguir perceber que o mundo caminha para o bem, você vai passar pela dificuldade, você já vai conseguir estabelecer essa tranquilidade no momento que você está passando pela dificuldade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Não é para ser subjetivo, é para ser objetivo. A gente já citou aqui um discurso que o Steve Jobs dá para os formandos da Universidade de Stanford, em que ele fala: depois de muitos anos da minha vida, né, depois de muitos anos que eu vivi, o mundo caminha pro bem. Valeu, gente. Depois de muitos anos de vida, eu comecei a perceber que é difícil, quando a gente tá vivendo um momento de dificuldade, é difícil olhar pro futuro e enxergar algum significado.
Mas quando eu olho pro passado, eu tô falando como Steve Jobs, tá? O presidente da Apple, o fundador da Apple, que já morreu. Quando eu olho pro passado, eu vejo que tudo que aconteceu até hoje foi o que me trouxe aqui onde eu tô. Então, a situação que eu tô passando hoje, no presente, vai me levar para um lugar melhor no futuro, tá? Então esse é o ponto. A gente vai construir essa mentalidade, que aqui até o Carlinhos colocou que ser positivo. O ser positivo também é muito não tangível, né? Às vezes, a gente já discutiu um pouco sobre isso, assim, ser positivo não é acreditar que tudo vai dar certo, porque às vezes as coisas não dão certo. O mundo caminha pro bem é um pouco diferente. A gente vai continuar passando por dificuldades. Terão coisas que às vezes não vão dar certo, mas o mundo caminha pro bem, tá? Então vamos lá. Eu quero citar alguns exemplos aqui pra gente trazer essa... Pra gente deixar mais palpável essa coisa do mundo caminha pro bem. Vamos pensar que você foi demitido do seu emprego, né? Você foi demitido do seu emprego, perdeu toda a sua renda. E aí você foi demitido e aí... A Siri, ela fala, de novo, eu vou ter que desligar ela, que eu falo alguma coisa, ela fala aqui. Acho que ser otimista é uma coisa mais interessante. Eu gosto mais dessa palavra ser otimista do que ser positivo. Mas, ainda assim, as duas trazem muitos significados para todo mundo, para cada uma. É um significado diferente, então vamos falar um pouco sobre esse significado. Mas vamos lá. Você foi demitido do seu emprego. Aí a primeira coisa que você pergunta é assim, por que eu fui demitido? E aí, a maior parte das vezes a maior parte das pessoas, né, quem não construi imunidade emocional, vai entrar por dois caminhos. Ou o caminho da raiva, ou o caminho da culpa. Que são duas emoções que tiram a gente do controle da nossa própria vida. Ou a raiva ou a culpa. A raiva de quem me demitiu é um filho da mãe. E aí eu começo a achar justificativas que me justificam que aquela pessoa não vale nada, que aquela pessoa é injusta, que aquela pessoa ela quis me passar pra trás, quis me sacanear. Então eu sinto raiva. E com raiva, eu estabeleço essa emoção dentro de mim. Gente, aqui a gente já chegou num patamar que a gente não precisa mais discutir que a raiva ela é maléfica, tá? Ah, mas não é importante eu sentir a raiva. Você consegue os mesmos benefícios da raiva com coragem, sem os efeitos colaterais. Quando eu tô com raiva, eu posso até... Nossa, eu tô com raiva, eu vou me mobilizar pra agir na direção que eu quero. Pode até ser, mas vai sair faísca. Porque quando a gente tá com raiva, a gente trata alguém mal. Quando eu tô com coragem, eu também vou me mobilizar para sair de onde eu estou, mas eu não vou tratar os outros mal. Entende? A gente consegue o mesmo efeito positivo da raiva com outros estados emocionais que geram efeitos colaterais positivos, diferente da raiva, que gera efeito colateral negativo. Efeito colateral tá fazendo sentido aí pra vocês, né? O papo, tá fazendo sentido? A linguagem. Tá legal? 60 pessoas! Essa live tá demais. Daqui a pouco eu vou falar outro exemplo, a gente pula pro outro exemplo e aí eu falo pra vocês... Demais, legal. E aí eu falo pra vocês mandarem outro aviãozinho aí. Então, e o outro sentimento, que aí eu queria até falar um pouco mais sobre ele, é a culpa. Gente, eu teve uma live que eu falei, quem se arrepende não aprende, deu polêmica. Eu sempre falo isso, quem se arrepende não aprende, dá polêmica. O que eu quero dizer é que o sentimento de culpa ele é contraproducente. Você pode reconhecer que você errou e não viver o sentimento de culpa, que é um sentimento que te deixa pra baixo, que é um sentimento que vai inibir a sua ação. A gente pode reconhecer que a gente errou sem sentir culpa. Então vamos voltar pro nosso exemplo. A gente tá lá, foi demitido, e aí eu começo o sentimento de culpa. Eu não presto. Eu nunca vou conseguir ser bem sucedido, eu não valho nada, tá vendo? Eu realmente não consegui. Não precisa nem dizer, né, que esse sentimento, ele é péssimo. Ele deixa a gente pra baixo. Então a gente não consegue agir na direção que a gente gostaria. Então tudo isso, assim, aí, são questionamentos que a gente tem que se fazer. Eu até anotei aqui algumas perguntas aqui. Será que aquele era um lugar bom pra mim? Será que o lugar que eu tava trabalhando... Coragem é igual a bondade. Gostei, Ana. Perfeito. Será que aquele lugar que eu tava trabalhando era um lugar bom pra mim? Porque se não era, a vida age pra gente... A vida age pra gente quando a gente não age. Se a gente fica parado, a vida vai lá e empurra. Ela empurra. Isso é fato, gente. A Terra tá em movimento. Você ficou parado, ela vai e te joga.
Entende? Te joga pra onde? Em direção ao seu caminho. Então, muitas vezes, uma pessoa que é demitida, uma pessoa que perde um contrato, aquele não era o lugar pra ela estar. Muitas vezes, tá? Aquelas não eram pessoas que ela queria estar junto. Muitas vezes, os relacionamentos lá dentro não eram relacionamentos que estavam legais. Mas a gente não pode ficar parado. Isso é muito importante. Na vida, a gente não para nunca. Então, quando eu falo da compreensão, a gente compreender não significa ficar parado, significa ter mais energia de ação. Porque enquanto eu tô sentindo culpa, eu quero só ficar na cama, que eu sou vítima, eu tô sentindo culpa. É esse o ponto, entendeu? Então a culpa é isso e a raiva também. Porque eu sou vítima também. A raiva também é um sentimento de vitimismo. Que é, o outro é culpado e eu sou vítima do outro. Não, o outro não é culpado, você não é vítima do outro. Aquela situação não tava legal. Só que, geralmente, quando um relacionamento não tá bom, ele não tá bom pra um, ele não tá bom pros dois. Mas uma das pessoas percebe isso antes. E ela vai agir antes. E aí o outro, muitas vezes, vai lá e sente raiva. Quando a gente não toma a atitude necessária pra nossa vida fluir, a vida toma essa atitude pra gente. Então, a gente precisa se libertar desse sentimento de culpa, que foi o que eu falei. E se eu não encontro o significado, eu assumo que... Aí, beleza. Então, eu busquei todos os significados possíveis nisso e encontrei. Eu percebi que esse trabalho não era pra mim. Tá bom, eu encontrei. Mas pode ser que eu não encontre. Pode ser que eu continue pensando, não, o trabalho era perfeito, eu amava as pessoas, eu amava o que eu tava fazendo. Então, você vai se apegar àquela meta maior. A vida caminha pro bem. Eu ainda não sei o motivo pelo qual eu tô passando por esse desafio, mas ele vai me levar numa direção melhor do que eu estou hoje. Isso é sutil. Aqui a gente vai construir essa mentalidade, porque eu sei que eu tô falando ela... Agora, eu tô falando pra você, mas aí você tá passando lá pelos vários desafios, a pessoa vira pra você, não, mas a vida caminha pro bem. Que vida caminha pro bem? Eu tô aqui passando por desafio, a vida não caminha pro bem. Entende? Tem que estar internalizado isso aqui. Não é uma coisa que assim, eu vou falar pra você e isso vai solucionar as suas questões. Isso soluciona, mas desde que esteja internalizado. Tá? Então, assim, você acreditar que a vida caminha pro bem não significa... que você vai sair do seu segmento, que você vai deixar de buscar um novo emprego. Pelo contrário, você vai continuar buscando um novo emprego. Se você acredita que o segmento é esse, você vai continuar nesse segmento, mas é bem provável que a empresa que você vai entrar, a nova empresa, o novo emprego, vão estar muito mais condizentes com o seu propósito. Muitas vezes o que a gente quer não é o que faz bem pra gente. Por exemplo, eu quero, terminando essa aula aqui, eu quero tomar um sorvete, mas sorvete não faz bem pra mim. Entende? Então, muitas vezes o que a gente quer não é o que faz bem. E no emocional é a mesma coisa. E a vida quer o que faz bem pra gente. Se a vida caminha pro bem, ela vai levar a gente em direção que faz bem pra gente. E muitas vezes a gente quer uma coisa que não faz bem pra gente. Então, assim, eu tô vivendo um relacionamento ruim no trabalho, mas eu quero estar ali. Porque eu sou apegado e eu não... Então, assim, esse pensamento também ele tá muito relacionado a se desapegar, a se deixar fluir. Porque a vida é maior que a gente. Tá? Se há amigos no trabalho, eles continuam com você. Com certeza, eles continuam com você. Você só vai sair do trabalho e vai partir para um próximo. Então, a culpa, ela é um sofrimento. A dor é inevitável. Fui demitido? Senti dor. É inevitável. Não tem como. Esse sentimento não tem como. Aquele papo que a gente tava falando lá no início. Mas a gente não tem que cultivar esse sentimento relacionado à dor? Não tem como. Sentir a dor. Agora, o sofrimento, ele é uma escolha. Então, eu ficar me sentindo culpado, que eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, ou com raiva, o outro é ruim, o outro é esse, o outro é aquilo, vai me deixar preso àquilo. E isso é uma escolha. Eu posso comandar o meu pensamento para cortar esse mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. A raiz da emoção é o pensamento. É invertido, né? A raiz das nossas ações, a raiz dos nossos resultados é o pensamento. A raiz das nossas ações é o pensamento. A raiz das nossas emoções é o pensamento. Então, é pensamento, emoção, ação, resultado. A raiz de tudo é o pensamento. Então, a gente pode cortar o mal pela raiz. Vamos usar um outro exemplo aqui. Você foi lá e levou um pé na bunda. Um relacionamento que terminou. Nem gosto dessa expressão pé na bunda. Assim, terminou um relacionamento. Você terminou um relacionamento recente. O que acontece? Também pode cair nas duas armadilhas dessas emoções que tiram a gente do controle da nossa própria vida. Dor é inevitável, sofrimento é uma escolha. Isso aí, Andréia. Gente, vou começar a segunda parte agora.
falar sobre um segundo exemplo. Se quiser mandar aquele avião, chamar as pessoas, quem não tiver chamado ainda, esse é o momento. Que ainda vai, eu vou citar eu vou falar agora sobre um outro exemplo pra gente concluir a mesma coisa, tá? Mas pra enraizar. Ó, vamos falar até tá enraizado. Então, segundo exemplo. Legal? Legal, tô vendo corações subindo aqui. Quando vocês mandam corações subindo aqui, eu entendo que tá legal, tá fluindo o raciocínio. Legal. Tá. Segundo exemplo. Legal. Acabou um relacionamento, né? A primeira coisa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é... A gente precisa encontrar o significado por trás das coisas. Pra gente conseguir entender essa máxima de o mundo caminha pro bem, ela não é uma máxima, ela é uma máxima muito sofisticada, tá? Ela não é alguma coisa que alguém me disse isso. Não, eu consigo perceber isso com muita consciência. A gente vai falar um pouco sobre consciência. Com muita consciência, a gente consegue perceber isso. Então, assim, por que isso aconteceu? Será que eu realmente estava feliz naquele relacionamento? Ou será que a gente vivia implicando um com o outro? Será que aquele relacionamento me ajudava a ser melhor? Ou será que ele me fazia me sentir pra baixo? Sutil, isso aí, Júlio. Sutil. Será que aquele relacionamento era bom pra mim? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você já conseguir encontrar significado aí, pronto, você já sabe. Tipo, gente, então não era pra eu estar. A dor é inevitável. Não tem como você terminar um relacionamento com uma pessoa que você ama, né? Porque eu aprendi com uma pessoa que tá aqui dentro que amor nunca acaba. Amor se transforma. Ele nunca acaba. Então, assim, se você amou uma pessoa, você vai continuar amando pro resto da vida. Ele só se transforma. Vira de um amor de casal para um amor de amigo, para um carinho, enfim. Mas ele nunca acaba. Mas, enfim. Então, se você conseguir encontrar esse significado, você já sabe. A dor é inevitável. A dor do rompimento é inevitável. Mas o sofrimento é uma escolha. A gente pode escolher ficar sofrendo, tá? Então, sentir a dor, sentir o rompimento. Mas quando eu encontro... E o que faz a gente acabar com o sofrimento? O significado. A gente ser capaz de encontrar significado. É o significado que faz com que a gente consiga cortar o mal do sofrimento pela raiz. Eu saber que, assim, esse relacionamento não era um relacionamento pra mim. Eu deveria estar melhor. Eu estarei melhor num próximo relacionamento. E quando você faz algo que você não queria, que machuca o outro, como se lida com a culpa? Aí, é boa pergunta que o Tony falou aqui. Quando você faz algo que machuca o outro, né? Como se lida com a culpa? Existe a sua vontade e existe a vontade do outro, né? Muitas vezes a sua vontade vai ser diferente da vontade do outro. E muitas vezes tem um livro que é bem interessante, que fala exatamente sobre isso, que é a Alma Imoral, que fala sobre a autotraição. Muitas vezes o sentimento de culpa, ele está relacionado a uma autotraição, que é, eu sinto culpa porque eu fiz a minha vontade. Eu sinto culpa porque eu fiz a minha vontade. Percebe isso? Muitas vezes a gente faz alguma coisa dentro de um relacionamento, né? Uma traição, por exemplo. Pode ser uma traição dentro do relacionamento. A pessoa faz alguma coisa porque ela estava com muita vontade de fazer aquilo. Então, assim, às vezes é muito importante a gente perceber essa questão da autotraição. A gente não trai só o outro, a gente trai a gente mesmo. Porque a gente tem as nossas próprias vontades. Se a gente negligenciar as nossas próprias vontades dentro de um relacionamento, a gente está cometendo autotraição. E a gente está se matando. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa e a gente vai lá e sente a culpa. E a gente pode eliminar essa culpa com clareza, percebendo assim, eu fiz aquilo que era a minha vontade. Às vezes vai contra a vontade do outro. Às vezes não é o que o outro gostaria. Mas era a minha vontade. Relacionamento é sutil, né, gente? Porque relacionamento são duas pessoas com vontades distintas convivendo juntas. E a gente, para o relacionamento dar certo, a gente não pode estar só atento às vontades do outro. A gente tem que estar muito atento às nossas próprias vontades. E a gente tem que aprender a não sentir culpa por ser quem a gente é. Não sentir culpa por ser quem nós somos. A gente não pode sentir culpa por ser quem a gente é. Entende? E o outro sempre, dentro de um relacionamento, o outro é sempre o nosso reflexo, né?
O outro, ele ajuda a gente a nos conhecermos melhor. E a gente vai estabelecendo novos limites dentro do relacionamento. Então, assim, a gente vai aprendendo a fazer as nossas próprias vontades, vai reconhecendo as vontades do outro e vai achando interseções dentro desse relacionamento, para fazer o relacionamento fluir melhor. Tá? Beleza? Então tem a autotraição também. E a culpa muitas vezes ela tá relacionada à autotraição. Eu faço, dentro de um relacionamento, eu faço uma coisa, depois eu vou lá e me sinto culpado. Mas espera, mas e a autotraição? Será que você não estava se traindo por não fazer? Aí, legal, alguém falou aqui, o papel é do outro é respeitar, né? A gente, dentro de um relacionamento, a gente também culpa o outro por ele fazer a vontade dele. Muitas vezes, né? Ai, mas você só quer sair com seus amigos, você só quer... Não, a gente também tem que aprender, a partir do momento que a gente começa a aprender a respeitar as nossas próprias vontades, a respeitar quem a gente gente lida melhor com a culpa, a gente para de sentir culpa por ser quem a gente é, e a gente aprende também a respeitar as vontades do outro. O outro também tem as vontades dele, e que muitas vezes são vontades que são diferentes das nossas. E depois joga na cara do outro. É exatamente isso, Ana. Então muitas vezes a gente joga na cara do outro. E o que a gente faz com isso? A gente contribui para que o outro sinta culpa. A gente não quer isso, gente. A gente não quer que o outro, que o nosso parceiro sinta culpa. Pelo contrário. Mas a primeira pessoa que tem que aprender a não sentir culpa somos nós mesmos. Nós mesmos. A gente não pode ter vergonha de ser quem a gente é. A gente não pode ter vergonha de ser autêntico. Entende? E tudo começa no pensamento. Então, desviamos aqui um pouco a direção. Marina, bom ter você aqui. Desviamos um pouco aqui a nossa direção do nosso ponto, mas é isso, tá? Nossa, isso é um resumo da maternidade na pele. Culpa, pensar em si mesma, além do filho, reflexo, limites. É exatamente isso. A maternidade é muito importante, né? Nessa coisa da culpa. A gente quer eliminar o sentimento de culpa. A gente faz o nosso melhor. A gente faz o nosso melhor. Em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a gente mesmo. Esse é o ponto. Em primeiro lugar, a gente respeita nós mesmos. Para aí sim a gente conseguir respeitar melhor o outro. Então eu não tenho que ter medo de ser quem eu sou, eu não tenho que ter vergonha de ser quem eu sou. Então a gente vai lá e busca significado. Se eu não encontrei significado nesse término de relacionamento, aí eu vou sempre pensar, o mundo caminha pro bem. Eu ainda não tô entendendo o porquê que eu tô indo nessa direção, mas eu sei que eu vou chegar numa direção melhor. E aí, a gente falou muito sobre essa coisa do mundo, e aí quando o relacionamento não tá bom pra um, a gente já falou, se você não encontra um significado, você pode recorrer sempre ao o mundo caminha pro melhor, pro bem, né? De onde vem esse significado do mundo caminha pro bem que a gente está falando desde o início? De onde vem? O mundo caminha pro bem. O Steve Jobs falou isso, que o mundo caminha pro bem. Muitas religiões falam sobre isso. Eu não tenho uma religião específica, apesar de ter muita espiritualidade, eu não tenho uma religião específica. Um dia a gente faz uma live só sobre espiritualidade. Mas muitas religiões falaram sobre isso, que o mundo caminha pro bem. Mas pra mim não bastava falar. Eu tive que começar a observar dentro da minha própria vida. Como é que a gente percebe que o mundo caminha pro bem? Porque o que eu quero é que você experimente isso. Eu quero que você experimente que o mundo caminha pro bem. Eu não quero que você acredite cegamente. A fé é a capacidade de acreditar sem a necessidade de provas. Mas a fé, ela funciona, ela começa a funcionar a partir do momento que você tem provas. E aí você começa a acreditar sem a necessidade de provas. Então a fé é construída a partir da experiência. Vou adorar, legal, quero saber, legal. Então um dia a gente faz um sobre espiritualidade. Mas a fé ela é construída a partir da experiência. Então quando a gente está passando por... É aquilo que eu já falei. Se a gente tá passando por uma situação desafiadora, chega alguém e fala assim, fica tranquilo. Talvez eu falar assim, fica tranquilo, caramba. Entende? Tipo, eu não vou ficar tranquilo, porque eu tô aqui passando por essa situação desafiadora. Então, você precisa vivenciar esse conceito para acreditar nele. Eu tô lendo aqui algumas coisas para ver se eu não deixei falar nada. Porque eu já vi o mundo caminhando... Tá, ok. Como é que a gente percebe... Aí entra no ponto, né? Como é que a gente percebe que o mundo caminha pro bem? Quando a gente tá consciente.
Por isso, amigos, que eu falo tanto de consciência. A gente consegue perceber. Eu percebo isso na minha vida. Eu já vivenciei isso várias vezes e eu vivencio dia após dia, cada vez mais. Nem sempre foi assim, tá? Foi depois que eu comecei a cultivar a consciência. A gente percebe que o mundo caminha para o bem quando a gente cultiva a consciência. Quanto mais conscientes a gente tiver, mais fácil, consciência é tudo, quanto mais conscientes nós estivermos, mais fácil será da gente perceber que o mundo caminha para o bem. Porque o tempo todo estão acontecendo coisas ao nosso redor. Isso é maravilhoso! Pessoal, isso é maravilhoso! Eu tava muito empolgado para fazer essa live, porque assim, eu sei que é eu sei que é uma coisa difícil de ser falada, mas é real, ela existe. Quando a gente tá muito consciente, a gente começa a perceber os acasos. A vida fala com a gente através dos acasos. O Jung escreveu um livro que se chama Sincronicidade. Ele demorou 25 anos para escrever esse livro. Pelo mesmo medo que eu, graças a Deus ele foi pioneiro. E já vivo numa sociedade que aceita as emoções há muito tempo já, né? Mas ele foi pioneiro, ele foi vanguardista. Temos sempre que respeitar e honrar as pessoas que vieram antes de nós. Ele veio antes de mim. Ele demorou 25 anos para escrever um livro sobre sincronicidade, porque apesar dele saber que esse é um conceito que existe, e sincronicidade é exatamente o que eu tô falando pra vocês, a vida conversa com a gente através dos acasos, ele tinha medo que a comunidade científica ia falar sobre ele. E falaram, né? Ah, isso aí é bruxaria, isso não existe. Existe. A vida fala com a gente através dos acasos, e a gente precisa estar consciente. E como é que a gente cultiva consciência? Consciência é a gente perceber o que está acontecendo com a gente a cada momento. A gente cultiva de duas maneiras, com meditação e com atenção plena. E com tudo aquilo que a gente já falou. E como é que a gente perde consciência? A gente perde consciência com bebida alcoólica, a gente perde consciência com droga, inclusive com a maconha, a gente perde consciência com os estimulantes, com café, com açúcar, com cigarro. Tudo isso tira a nossa consciência. Doa a quem doer. A verdade é essa. Por que a gente bebe no final de semana? Pra perder a consciência. Ah, não, mas eu bebo só um pouquinho pra ficar levemente relaxado. Perdeu levemente a consciência. Eu não tô dizendo que é errado. Errado é você não fazer as suas vontades, desde que ela não prejudique os outros, desde que ela não fira você mesmo, desde que ela não fira os outros. Esse é o errado. Entende? Eu não tô dizendo que é errado, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. A bebida alcoólica, as drogas, elas tiram a nossa consciência. E o que aumenta a nossa consciência? A meditação. O sono, a prática de atividade física. O que é estar consciente? É o conseguir perceber o que está acontecendo. A consciência é a voz da alma. Shakespeare, legal. É isso, gente. Doa quem doer. Bebida alcoólica tira a consciência. Às vezes um vinhozinho faz falta. Às vezes faz falta. Às vezes a gente quer ficar sem consciência. Mas olha, eu vou parafrasear minha queridíssima Rita Lee, vanguardista, veio antes de nós. Vanguardista veio antes de nós, que falava: o maior barato da vida é estar consciente. O maior barato da vida é estar consciente, falado por uma pessoa que usou todas as drogas que o mundo já ofereceu. E muitas vezes, né? Já tá careta há 25 anos, sabe dizer. Ela foi lá e ela voltou e ela sabe dizer. Entendeu? O maior barato é estar consciente. Acredita, gente, passar um final de semana, todos os finais de semana, sem bebidinha, é maravilhoso, porque a gente cultiva a consciência e a gente aprende a se divertir com a consciência. Por que a gente quer a bebidinha no final de semana? Exatamente para perder um pouco da consciência. Porque o que a consciência faz? Ela joga luz em todos os lugares. E às vezes a gente não quer enxergar. Tem coisas, tem quartos escuros que estão tão bagunçados que a gente não quer enxergar. Tudo bem não querer enxergar. Não tem problema. Eu só quero que a gente tenha consciência disso. Entende? Se você quiser beber, bebe. Se você quiser fumar, fuma. Se quiser fumar uma maconha, fuma. Não tem problema. Não tem problema. A gente tá na vida pra brincar. A gente tá na vida pra experimentar. Não tem problema, entendeu? Eu só estou dizendo que isso tira a consciência e que a gente consegue perceber melhor os acasos quando a gente tá consciente. Às vezes você não quer perceber nada. Você não quer perceber nada. Já cansou de perceber. Então, você vai lá e faz o que você quiser. A consciência traz à tona o pensamento racional. Ela traz o racional e ela traz o inconsciente também, né? A consciência joga luz sobre o que é inconsciente. E aí, com consciência, com luz em todas as direções da nossa vida, a gente começa a perceber o seguinte: tem uma coisinha ali no meu trabalho que não tá tão legal.
a forma como eu tô me relacionando com um determinado cliente, a forma como eu tô vivendo o meu relacionamento. Tem uma coisinha no meu relacionamento amoroso que não tá legal. Eu contratei isso lá no início, quando a gente começou a namorar, quando eu me casei, mas hoje não tá mais legal. E tá fazendo mal pra mim. E às vezes eu quero perder o meu estado de consciência para não ter que tomar uma atitude em relação àquilo. Porque a atitude vai gerar um movimento, e o movimento às vezes gera dor. Entende? O movimento muitas vezes gera dor. Eu romper com um cliente, eu virar para por exemplo, eu vou citar um exemplo que me veio aqui em mente. Um casal que dorme juntos, mas o marido começou a roncar, ou a esposa começou a roncar. E tá atrapalhando muito a dinâmica do relacionamento. A esposa virar para ele e falar assim, olha, de duas uma, ou você usa um aparelho para roncar, se não solucionar, a gente vai dormir em quartos separados. Doa quem doer. Entende? Porque assim, quando a gente percebe as coisas que estão incomodando a gente através da consciência, a gente só tem uma escolha, a gente tem que agir. Se a gente não agir, a gente vai sofrer. Então é por isso que a consciência é maravilhosa, por isso que a gente quer cultivar cada vez mais consciência. Só que a consciência, ela traz a necessidade de ação. A gente vai ter que agir para mudar aspectos da nossa vida que não estão legais. Entende? Que pode ser dormir em quartos separados e continuar o relacionamento saudável. Não é dormir na cama junta que promove um relacionamento. Não é, gente. A gente acha que um relacionamento tem que casar, tem que dormir na cama junto, tem que... Não é, gente. O relacionamento ele é construído a partir de duas pessoas, com limites diferentes, com vontades diferentes. Então o relacionamento ele é uma entidade única, que surge a partir desse encontro. E a partir da consciência... E aí vale para os relacionamentos profissionais também. Entende? Às vezes eu tinha uma dinâmica num relacionamento dentro do meu trabalho que já não é mais legal. E eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Com mais consciência eu consigo perceber a direção que eu tenho que ir. Então às vezes eu quero perder a minha consciência exatamente porque eu não quero agir tanto. Então conversa, honestidade, confiança. Perfeito. E aí, gente, é assim... Não tem atalhos, entende? Eu sei que muita gente fala assim, não, mas as drogas expandem a consciência. Ela pode até expandir momentaneamente, tá? E eu não sou contra, não. Já usei algumas. Ela pode até expandir momentaneamente. Mas ela não te faz capaz de estar consciente sem o uso da droga. Então essa coisa assim, não, a droga, a maconha, ela vai lá e ela expande a minha consciência. Ela pode até, não tô dizendo que expande, pode até expandir. O álcool pode até expandir. No entanto, quando passa, provavelmente você tá num caminho um pouco abaixo do que você tava. Porque você deprimiu o seu corpo por algo, né? Porque o álcool ele deprime o nosso sistema. Então você tá um pouco abaixo. Mas tudo bem, a gente consegue limpar o nosso corpo rapidamente e subir de novo. Mas você não vai subir pro patamar que você tava de expansão de consciência. Não tem atalho. Não tem atalho. Entende? Não tem atalho. A gente, pra cultivar esse estado de consciência, pra conseguir perceber melhor os acasos que acontecem na nossa própria vida, a gente tem que trabalhar a consciência. Não é uma coisa que um comprimido, uma droga, uma coisa que eu vou fumar e vai gerar isso. Não vai, gente. Esquece. É só o trabalho diariamente, o esforço pra estar consciente. Tá? É isso que gera a nossa capacidade de consciência. Se eu não tiver... Tá acabando aqui, só falar os últimos pontos. E aí, quando a gente está consciente, é que a gente consegue perceber que o mundo caminha pro bem. É isso que eu percebo. Por quê? Quando eu tô passando... Aí eu tô passando por uma certa dificuldade... veio uma dificuldade. Meus clientes todos cancelaram os contratos comigo, né? Aconteceu isso no início da quarentena. Todos os meus clientes presenciais cancelaram os contratos. Uma super dificuldade. Acabar de montar um puto escritório e tal. Então, assim, o que eu vou fazer? Aí, primeira coisa, eu poderia me desesperar, a gente já falou sobre isso, poderia me desesperar e ficar triste e ansioso, e isso tudo impede a ação, dificulta a ação. Mas não, a gente mantém a serenidade, né? Mantém o nosso estado de serenidade e tem a máxima maior, porque eu já experimentei isso várias vezes e eu consigo estabelecer isso muito rapidamente. O mundo caminha pro bem. Então, se aconteceu isso, é pra eu estabelecer novos relacionamentos no trabalho, tá? Aí, o que acontece? Eu, com muita consciência e atento, com emoções tranquilas, eu começo a perceber... que alguém me liga, fulano aparece, e isso com muita ação, né? Tô agindo, tô fazendo coisas, porque se eu ficar parado, não vai acontecer nada. É com muita ação, é ação. E aí eu começo a perceber os acasos. Gente, isso é muito precioso. A vida ajuda a gente.
É isso mesmo, a vida ajuda a gente. Isso não é magia, isso não... Ou melhor, pode até ser magia, mas a vida ajuda a gente. E você não precisa ter religião nenhuma pra você entender isso. Você entende isso com consciência. Com consciência. Mas sempre em movimento. Sempre em movimento. Então eu nunca parei. No dia seguinte do cancelamento de contratos, então o que eu vou fazer? Então agora eu vou pensar, online, nossa, então eu vou começar a escrever um novo curso, comecei o roteiro, e aí começa a vir as facilidades, aí começa a vir as ideias. Só que se eu tô com a cabeça muito cheia, não vem as ideias, entende? Não vem as ideias. Estar consciente é o maior barato. É um barato, sabe por quê que é um barato? Porque enquanto eu tava vivendo a maior crise do ano, eu tava conseguindo agradecer. E aí vem o outro ponto. Que é, mas beleza, eu sei que o mundo caminha pro bem, mas como é que eu sinto prazer no presente? Porque quando a gente tá consciente, a gente começa a achar maravilhoso quando a vida começa a oferecer pra gente. Não é oferecer de graça, a vida só oferece quem tá agindo. A vida favorece quem tá na ação, tá? Quem tá parado, a vida não favorece. Exatamente porque a gente precisa estar na ação para que a gente crie situações para que a vida ofereça pra gente o que a gente precisa. E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente tem gratidão. Então eu começo a perceber, nossa, olha, eu tô passando por essa dificuldade, mas assim, obrigado por eu ter essa cama maravilhosa que eu tenho. Obrigado por eu ter essa comida. Nossa, obrigado por essa ideia que me veio hoje à mente. É isso. Obrigado quem, gente? Quem você quiser. Eu acredito no universo. Existe uma força maior do que nós todos. No dia que a gente for falar sobre espiritualidade, a gente fala sobre isso, tá? Que eu estudo a partir da física quântica. Uma outra pessoa acredita no Buda, acredita, sei lá, cada um acredita em alguma coisa, tá? Mas é isso. Então, a partir do momento que a gente tá sereno, que a gente começa a perceber a vida favorecendo a gente, aí a gente estabelece a outra máxima maior. Então, nessa live a gente teve duas máximas. A primeira é, a vida caminha pro bem. Quando a gente está consciente, a gente começa a perceber isso. E a segunda máxima é, quando eu estou consciente, percebendo que a vida caminha para o bem, eu começo a sentir gratidão. Gratidão. Gratidão é a chave do contentamento constante. Então quem fala pra você que felicidade é uma coisa que a gente vive de tempos em tempos, é a mesma pessoa que fala que a gente tem que viver a tristeza e que faz parte da vida, todas as tristezas. Não. Talvez algumas tristezas façam parte da vida. 95% delas não fazem parte se você não quiser. Tá? A lei da atração super funciona desde que você esteja em movimento. A lei da... eu vou ficar aqui parado e desejando que apareça 1 milhão na minha conta. Não vai aparecer, amigos. Não vai. Não vai aparecer. Sinto dizer isso. Só vai aparecer se você trabalhar duro. Porque conquistar 1 milhão não é fácil. Entende? Só que, quando a gente está conectado, a vida ajuda a gente. E quando a gente está consciente, a gente começa a aproveitar as oportunidades que a vida coloca. Esse é o ponto principal. Então a gente quer estar consciente exatamente porque a vida vai colocar oportunidades. Passou uma, eu tô aqui fumando e eu tô aqui bebendo. Passou outra, tô zoando, né? O negócio da bebida e do fumar, tá, gente? Só uma cutucadinha. Não é uma coisa assim, tipo, se quiser fazer, faz, entendeu? É isso, a gente é livre na vida e tal. Se você achar que faz parte do seu processo de evolução, de diversão, bioindividualidade, cada um faz o seu. Mas, quanto mais consciente a gente tá, mais a gente percebe as coisas que estão passando e mais a gente percebe que maravilha que a vida tá me dando, porque ela dá pra gente. E mais a gente percebe as coisas que a gente já tem. Amigos, obrigado, viu? Valeu demais. Foi super legal. Evolui muito aqui nessa nossa conversa. Obrigado pelas perguntas que vocês colocaram. Elas são sempre muito importantes para eu conseguir sofisticar o meu processo, tanto interno como a minha capacidade de passar para vocês tudo, né? Porque assim, eu vivo dentro da minha mente, eu experimento na minha vida e meu objetivo é passar para o maior número de pessoas possível. Isso porque eu quero que mais e mais gente tenha consciência de que a gente pode viver melhor mesmo passando pelos desafios. Porque no final das contas a gente vai estar sempre passando por desafios. Então se eu for esperar parar um desafio para eu conseguir viver bem, eu não vou viver bem nunca. Se eu for esperar passar um desafio para eu conseguir perceber que a vida ajuda a gente, eu vou continuar achando que a vida é injusta e, enfim. Claro que tem vários pontos aqui, né? Mas vamos falar sobre as pessoas pobres que estão lá na África, sofrendo e tal. Uma live a gente fala só sobre isso, tá? Mas o que eu quero que você internalize hoje são essas duas coisas. A vida caminha pro bem, você consegue perceber isso na sua vida,
tá? E a outra coisa é gratidão sempre. Valeu, gente. Se vocês me ajudarem a divulgar essa live, agradeço muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês, de verdade mesmo. Obrigadão, viu? Obrigadão a todos que participaram. Tenham uma ótima semana, uma ótima terça-feira e seguimos juntos. Terça-feira que vem tem mais. Ah, quinta-feira tem live, tá? Com Daniel Biron, que é o fundador do Teva, que é um restaurante vegano, tipo, super sofisticado. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Uma história super bacana. Então, quinta-feira, às 7 horas da noite, já tem live marcada. Valeu, Belísia, Agnaldo, Carlinhos, perfeito. Valeu pelo resumo aqui. Ana, Valker, Lari, Rita, Kellen, Andréia. Brigadão, gente. Beijo, beijo, beijo.